Pronto, galera, vamos começar essa aulinha. Aquele pique. Deixa eu ligar aqui. Olha só esse cabelinho de meu Deus, hein? Vou botar um pouco para trás. Tá começando a crescer. Vamos lá. Agora sim. Aqui, ó. Hoje eu tô trajado, hein? Hoje eu tô preparado para a derrota do Flamengo. É isso que a gente tá buscando. Tá bom? É isso que a gente quer. Ai, que hoje, ó, dá a lógica. Perdemos, é isso aí. A lógica do Flamengo hoje é essa, perdemos, não tem outra. Gente, boa noite, Débora, boa noite, Denilda. Espero que vocês estejam bem, né? No conforto de vossas casas, confortinho do lar, respeitando sempre o morador, buscando aquilo que é bom. Vamos começar mais uma aulinha, né? Aquela aula básica de filosofia, entrando agora na filosofia moderna. Né? A gente saiu da filosofia medieval e agora a gente está caindo para a filosofia moderna. Ok? Bom, eu não vou fazer essa pergunta injusta, que eu amo fazer para vocês, que é tipo, vocês lembram alguma coisa de filosofia medieval? Mas aproveitando, que eu falei que não ia fazer, mas eu vou fazer, vocês lembram alguma coisa de filosofia medieval? Sacanagem. Obrigado, Débora. É sinceridade ou enrolação? Olha, eu gosto da enrolação. Eu gosto de ser enrolado às vezes. É sinceridade, quer falar logo um não. É isso aí. Não, mas eu vou recapitular para vocês. Bom, pelo menos a ideia principal da filosofia medieval era o seguinte: a filosofia ela estava submissa à teologia, né? Teologia, vocês sabem, a teologia são os estudos voltados para os ensinamentos e sabedorias dentro de uma religião, né? Normalmente teologia se estuda mais, deve se estudar mais de uma religião, mas normalmente está ali encabeçada no catolicismo, no judaísmo, né, e no islamismo. São esses principais pontos de uma teologia, infelizmente, né? Mas isso na Idade Média, bom, vamos lá, a Idade Média se concentrava em explicar a realidade através do pensamento cristão, né, católico cristão. Que aí a gente vai ter Santo Agostinho falando que o mundo era dividido, né? O reino dos homens e o reino dos céus, que nem Platão, tanto que ele vai se inspirar em Platão. São Tomás de Aquino falando sobre a questão de uma filosofia mais voltada para os pensamentos de Aristóteles, certo? Que ele vai ver que o início de uma filosofia mais voltada para algo acadêmico, certo? Santo Agostinho, ele era um pensador da patrística, que era o ensinamento feito pelos padres daquela época, e São Tomás de Aquino, voltado para a escolástica, né, que é o pensamento desenvolvido dentro das faculdades da Idade Média, na Europa Ocidental, né, na Idade Média. E aí, hoje, a gente vai ver o início dessa filosofia moderna e com o primeiro pensador que eu trouxe aqui para vocês, que é o Nicolau Maquiavel. Né? Por que isso? Bom, na aula de Renascimento, eu falei para vocês que a galera lá, a galera da Europa, estava querendo buscar uma identidade para eles. E eles abominavam qualquer produção feita na Idade Média, porque na cabeça dessa galera, né, da Europa Ocidental, já depois da Idade Média, falava que a Idade Média era uma idade das trevas, que nada de bom foi produzido por ali. E esse nada de bom é o seguinte: nenhum pensamento, né, racional, feito através de uma razão, né, dentro de um método racional, foi produzido dentro da Idade Média. E a gente viu que isso é mentira. A gente pode até fazer um juízo de valor, né, até uma percepção de, pô, olha,
o pensamento feito por São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, entre outros pensadores da Igreja Católica, não são muito maneiros, mas a gente não pode negar que há uma produção de pensamento, há uma produção cultural também, né? Então, assim, a Idade Média não foi uma época perdida das trevas, né? Como até esse nome feio, Idade Negra, né? Período negro da história, isso já foi abominado faz tempo, né? Então, essa galera, o pensamento deles estava mudando, o pensamento deles o pensamento deles estava mais aberto, né? Para o mundo, até porque a Europa tinha feito uma grande abertura comercial com o Oriente Médio. Então essa galera que a gente está vendo que é do Renascimento vai começar a se inspirar, tipo assim, pô, eu não consigo ver a Idade Média, não me agrada. Então eu vou numa época anterior à Idade Média. Qual é a época anterior à Idade Média? Roma e Grécia, né? A Antiguidade. Então essa galera vai começar a resgatar esses pensamentos de filósofos e pensadores greco-romanos da antiguidade para criar essa identidade deles, né? E aí que vem. A filosofia moderna, ela é construída através de dois pontinhos. O primeiro, tá? O primeiro pontinho é tentar ter uma abordagem fora do controle da Igreja Católica. Vamos lá. Com esse pensamento, a gente acha que, tipo assim, cara, eles estavam odiando a Igreja Católica, meu Deus. Verdadeiramente, eles estavam odiando o controle que a Igreja Católica tinha em cima de uma coisinha que a gente já até comentou, chamado monopólio da verdade. O maior monopólio da Igreja Católica naquela época era a verdade. Só poderia ser verdade se ela falasse que era verdade. Então, se eu falasse que dentro desse copo aqui tem água, só seria validado, óbvio, não é assim, é um exemplo simples, né? Mas só seria validado, só seria verdade para toda a sociedade se a Igreja Católica falasse que, tipo, olha, verdadeiramente tem copo dentro, tem copo, ó, maluco, tem água dentro do copo do Wesley, que acabei de beber, por sinal, né? Um exemplo que eu dei para vocês anteriormente foi Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele tinha muitos amigos dentro, né, da Igreja Católica. Tanto que já ele fez diversos trabalhos e até mesmo era muito chegado e grande fiel. Galileu Galilei era um catolicaço, né? Ele produziu não, né? Mas ele reviveu uma teoria já feita por Copérnico na antiguidade, onde o Sol é o centro do universo e não a Terra, né? Então ele vai reaviver a teoria do heliocentrismo, né? E aí é o seguinte: se Galileu chegasse e falasse assim, olha só, é possível. O problema é que Galileu falou assim, olha, é verdade. Então, quando ele falou é verdade, a igreja falou assim, qual é, meu irmão? Que porra é essa? Ô, ei, cadê o respeito? Aí Galileu falou assim, pô, mas é verdade. Aí a igreja falou assim, eu disse que é verdade. Aí a igreja não respeitou o morador, né? Falou assim, olha só, melhor tu voltar atrás, senão tu vai ficar que nem carne de segunda. Sabe? Carne de segunda no final do mês. Aí ele vai ficar, porra, então tá. Aí Galileu volta atrás e fala, pô, então, deu uma cagada aqui, falei besteira, nada com nada, deixa pra lá, deixa correr, nada aconteceu. Então, com essas lindas palavras, né, do suburbano na qual sou, a gente compreendeu que, tipo assim, Galileu falou que era verdade. Se ele não tivesse falado que era verdade, se ele tivesse falado assim, é possível, a igreja não ia pinar tanto para ele. Mas, óbvio, também não era assim. O problema é que Galileu, ele era uma pessoa próxima do clero católico. Giordano Bruno e outros também, que eu até esqueci o nome do espanhol, acho que era espanhol, que eu até comentei com vocês na outra aula,
eles não eram tão próximos da Igreja Católica. Então, quando eles afirmavam e cometiam esses atos e até mesmo não voltavam atrás, eles morriam. Óbvio, óbvio, era a Inquisição. Mesmo Galileu Galilei, Giordano Bruno, entre outros, já fazerem parte da Idade Moderna e não da Era Medieval. Então, o primeiro ponto era abandonar, sair, né, dessa prisão de pensamento da Igreja Católica. Ok? O segundo ponto é começar a olhar com mais interesse para certo. Saindo, né? Saindo desse controle da Igreja Católica, olhar com mais interesse certas áreas de conhecimento, como a gente viu, a medicina, a filosofia, que vai ser uma grande, né, uma grande, como é que é o nome? Quando você é beneficiado. Uma grande beneficiada, putz, que otário. Né? Vai ganhar aí muito com essa abertura, né, e com essa vontade do conhecimento. Então, esses dois pontos são importantes para começar o pensamento da filosofia moderna a trabalhar, né? E o que hoje a gente vai analisar aqui é um carinha chamado Nicolau Maquiavel. Por quê? Quando eu falei para vocês que muitas áreas vão se beneficiar, a filosofia, tem diversas áreas, também vai se beneficiar disso. A primeira, né, que deixa mais notável, né, e também de extrema importância, vai ser a filosofia política. Porque vamos lá, hoje em dia ainda tem esse pensamento, tá? Na concepção de vocês, Débora, Ana e Denilda, se quiserem escrever também pode escrever, se não quiser falar, só fala assim, Wesley, cala a boca, eu não quero falar, pode fazer isso. Mas na cabeça de vocês, quais são as qualidades que uma pessoa deve ter para ser um grande governante? Né? Entenderam a pergunta? Quais qualidades que uma pessoa deve ter para ser um ótimo governante? Honestidade, humanização. Fala, Denilda. Íntegro. Já existia ética naquela época, né? Ser ético. Já. A ética já existia, né, desde a antiguidade. Ser ético. Ser ético e íntegro. Íntegro, show. Débora? Voltando a Maquiavel, foi ele que escreveu O Príncipe? Esse mesmo. É a única coisa que eu lembro dele, é isso. Mais nada. É isso. Mas é o que principalmente ele deve saber. É super importante o príncipe. É o único que eu lembro. Então é o que a gente vai estudar hoje. O príncipe. Honestidade, zero tirania, humanização, redistribuição e uso correto dos impostos. Show. Então, antes de Maquiavel, tinha-se um pensamento que um bom líder deve seguir os mandamentos, né, e valores cristãos. Parece com um pouquinho de hoje, não é mesmo? Até porque isso nunca foi embora. Olha o presidente e o prefeito aí, gente. Olha aí, né? Eu adoro a campanha do Crivella. A propaganda do Crivella me faz rir. Eu fico até bem mais eu tenho até sorriso no rosto. Porque quantas vezes Crivella e Bolsonaro falam de Deus? Né? Mas principalmente Crivella. Até porque ele é o bispo, né? Ele é o pastor bispo aí da igreja da qual eu não, como isso vai para o YouTube, né? Isso aí. É o pensamento de um Deus extremamente violento, né? E de uma forma horrorosa. Então, vamos lá. Hoje em dia isso não está muito diferente. Antigamente, durante a Idade Média, para ser um bom líder, você deveria ter dentro de você os valores de Cristo. Até porque você foi escolhido para ser um líder. Né? A teoria, né, da Idade Média, que depois vai ser mais voltada, né, um pouco mais para frente, a teoria política do Deus te escolheu porque
você é merecedor, você está neste posto de rei, de líder, governante, monarca, príncipe, qualquer outra coisa, porque Deus te escolheu, porque você é conduzido para isso. Tinha isso. Então, para você ser um bom rei, um bom líder, você precisava andar perante os mandamentos do Senhor, né? Perante as leis e valores cristãos daquela época. E hoje em dia não está muito diferente. A gente está vendo a galera priorizando esses valores cristãos de hoje em dia, que a gente até pode ver alguma semelhança com a Idade Média, entre outros governantes passados, mas ainda persiste isso hoje. Maquiavel, e também eu não estou falando nisso, mas Maquiavel ele vai ter uma importância, por quê? Maquiavel vai ser o primeiro a olhar para um governante e falar assim, cara, caguei. Caguei, não tem nada disso da questão de valores cristãos, uma ética cristã, nada disso. Maquiavel vai ser o primeiro a pensar política fora desse aspecto. Esse aspecto cristão que a gente está falando aqui. Isso é importante. Porque, e eu quis começar com Maquiavel, até porque eu gosto muito dele, né? Mas também porque ele é o verdadeiro exemplo desse descolar que eu falei para vocês. A filosofia moderna nasce da vontade de sair desse controle do pensamento católico, do pensamento da igreja. Então, Maquiavel deixa muito explícito isso. Por quê? Bom, o que a gente vai analisar aqui é a filosofia política de Maquiavel, através de uma obra chamada O Príncipe, na qual a Edenildo acabou de falar aqui. Ela é super importante por conta disso. Ela vai começar a analisar, né, o que um governante deve ser ou não deve fazer, ou deve fazer, né, através de uma coisa chamada pesquisa histórica. Por quê? Vamos lá. Como eu falei para vocês, se um rei, né, quer ser um ótimo rei, segundo o pensamento católico medieval, né, ele deve ser bom, deve ser justo, né, deve ser fiel, tanto deve ser, deu até vontade de falar de cerveja também, cerveja, é muito bom, mas não é muito apropriado. Mas então ele deveria seguir um valor cristão, ele deveria seguir um valor de Cristo. Maquiavel vai olhar para aquilo e vai falar assim, olha, vou fazer uma pesquisa histórica. Maquiavel vai olhar para trás, vai ver através da história diversos e diversos relatos de governantes, de reis, né, de ações que esses governantes fizeram para se manter no poder e também perpetuar o seu poder e garantir ainda mais poder. Muito poder. Falei muito poder, mas eu acho que vocês entenderam. Né? Então, Maquiavel ele não vai, através de uma dedução de ética cristã, falar, tipo, olha, o governante deve ser isso, o governante deve fazer aquilo, porque Deus, na Bíblia, falou, não. Maquiavel vai olhar para aquilo e vai falar assim, olha só, para um governante ser bom, ele deve fazer isso. Mas por que ele deve fazer isso? Bom, porque relatos do reinado, sei lá, de Wessex, né, na Inglaterra, onde é a atual Inglaterra, a gente vê que o rei Frederico? Ah, não, Frederico não, mas o rei, né, o rei Altesta, ele se pôs contra os seus os desertores da sua coroa, né, porque ele conseguiu ver quem traiu ele e assim vai. Maquiavel vai fazer uma pesquisa histórica. Ele vai olhar para trás e vai falar assim, olha só, para ser governante você deve fazer isso, porque outro governante fez isso e deu certo. Né? Então ele vai sair e vai criar sua própria ética maquiavélica, essa própria visão maquiavélica da realidade e da política. Que ele acaba escrevendo isso dentro do O Príncipe. Né? Então, se quiserem anotar isso, mas eu já vou mandar isso para vocês também,
né, um PDFzinho, que Maquiavel ele vai abordar e ter um aspecto político dentro da filosofia dele sem os valores católicos, né? Então, ou seja, o monarca ou um governante ele deve, né, ele precisa ter e precisa ser um verdadeiro líder. Para ele ser isso, né, ele precisa tomar algumas atitudes e essas atitudes são totalmente contra a ética cristã. Por quê? Vou dar um pequeno exemplo. Bom, primeiro, já começa que Maquiavel ele tem uma visão do ser humano muito, muito da, como é que eu posso dizer, desesperançosa. Ele não tem muita esperança dentro do ser humano. Por quê? Ele vai falar que o ser humano é ruim. O ser humano ele é uma pessoa, o ser humano ele não tem nenhum valor bom. Ele sempre vai tentar, ele sempre vai ser mesquinho, ele sempre vai ser invejoso, ciumento, porque ele nunca vai estar satisfeito com nada. Então, o ser humano sendo isso, você só consegue a lealdade dele se ele estiver bem. Se ele estiver bem em posses e essas coisas, né? Ou seja, a vida dele não estiver correndo perigo. Mas na hora em que ele não estiver satisfeito com nada, o ser humano vai trair ou vai fazer alguma ação desleal com você. Bom, tanto que Maquiavel se torna sinônimo de pessoa ruim, né? Nossa, que maquiavélico que você fez, é o que? É uma maldade. Porque Maquiavel, né? Então, a gente pode ter uma visão mais maquiavélica do mundo, né? Até porque essa é a visão do ser humano. Visão do ser humano de Maquiavel cai muito no Enem. Então, sempre tenho na cabeça de vocês isso. Maquiavel acha o ser humano ruim por natureza, mesquinho, sem valor nenhum, pronto, desleal, pronto para trair o outro. É isso que ele vai ter. E o mais engraçado é que, cara, isso é totalmente contra o valor cristão. A gente está falando que o valor cristão, né? Dependendo de quem não está totalmente no erro. Mas, cara, isso é totalmente contra o valor cristão. E por que isso é tomaria? Bom, porque o mandamento principal da igreja pelo menos ao meu ver, como eu fui criado, amar o próximo, né, como a ti mesmo. Então, mas só que a gente está falando do Novo Testamento, Débora. E se eu não me engano, esse é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é porradaria, é Deus matando criança, é Deus na loucura, entendeu? O Novo Testamento, ele consideravelmente ele é mais light, porque Jesus está lá, entendeu? Mas Deus no Antigo Testamento era loucura, mata, morre, estupra, maluco do caralho, entendeu? É isso. Mas no Novo Testamento, até porque o mandamento mais falado dentro do Novo Testamento, óbvio que os mandamentos são do Antigo, né, até porque foi entregue a Moisés, mas o principal na qual Jesus sempre remete é amar o próximo como a ti mesmo, né? E também a visão do homem como um ser pecaminoso, mas que ele sempre vai ter a misericórdia de Deus. Cara, o Maquiavel tá falando que, tipo assim, meu irmão, o humano é uma merda, o humano é um cocô, entendeu? É um cocô gigante, não dá certo. É de quebrar paradigmas, tá? Então, assim, ponham na cabeça. Visão de Maquiavel cai muito no Enem. Então, a visão de Maquiavel é totalmente o ser humano é desleal, o ser humano é mesquinho, o ser humano sempre vai trair, o ser humano é desleal. Ok? Compreendido isso? Alguma dúvida? Mas, Débora, O Príncipe é um livro pequenininho, você encontra o PDF por aí, porque já é muito antigo, óbvio, mas é um livro pequenininho e super maneiro. É super maneiro porque, tipo assim, Maquiavel,
ele aponta certas coisas que até hoje em dia é usado, né? Tem certos livros que certos valores são atemporais, mas óbvio, a gente não pode colocar tudo no mesmo tempo, né? Falar que Maquiavel consegue falar com a galera. Não, até porque eu acho que Maquiavel, se ele olhasse o sistema presidencialista, ele ia falar assim, que porra é essa? Fale. Eu acho muito injusto associarem o nome dele a uma coisa ruim. Eu Sim, acho muito injusto. também acho muito injusto. Fica um sinônimo negativo, uma coisa pejorativa, e não é. Seria Não é. mais verdade. Não, mas é que eu acho que também ele não é uma coisa maldosa. É porque a Eu gente também vai não. ver, porque a gente vai ver o porquê que se torna óbvio. A gente já está vendo aqui algumas coisas que torna ele que as pessoas falam que ele é maquiavélico, né, que ele é uma pessoa ruim. Mas mais para frente a gente vai tentar compreender o porquê disso. Mas vamos lá. Entendido a questão da natureza humana para Maquiavel, certo? Beleza. Então vamos seguir. Então, agora vamos um pouco mais para o Príncipe. O desenvolvimento do livro Príncipe é maneiro porque a cada capítulo, né, Maquiavel vai se debruçar para tentar compreender o, o porquê, o porquê do o porquê dele. Ih, caraca, esqueci. Deixa eu ver. Tá, lembrei. Ele vai se debruçar para tentar compreender, né, tipo, problemas que podem ocorrer com o seu governo, né, com aquele monarca. Então, ele sempre coloca algumas decisões boas ou mais. Só que, voltando para aquela. Lembra, Maquiavel sempre que. Desculpa, gente. Sempre quebrando o paradigma da ética cristã. Decisão boa, decisão má, na nossa cabeça, a gente tem esse juízo de valor, o que é bom, o que é ruim. Muitas das coisas, tipo, muitas coisas que eu acho boas para vocês podem ser ruins e assim vice-versa, né? Então, Maquiavel, quando ele fala decisão boa, decisão má, ele não está colocando tipo assim, uma decisão boa é você resolver o problema sem matar ninguém. Decisão má, você matou alguém para resolver esse problema. Não, tanto que ele lava a mão e fala assim, olha só, se você precisa matar alguém, mata. Né? Se você precisa mandar na conversa, por favor, manda na conversa. Mas se você precisar matar 7 para poder perpetuar o seu governo e assim até amenizar as tensões dentro do que você chama dentro do governo desse monarca, né, ou desse governante, ele vai falar, pode fazer. Então, tanto que tem uma frase muito forte do Maquiavel que os fins justificam os meios. Então, se você fez muita coisa, né, que na visão de muitos, aquilo, meu Deus, que coisa ruim, você matou 17 pessoas para chegar à paz dentro do seu governo. Isso não é problema, os fins justificam os meios. Se você está buscando a paz dentro do seu território, de onde você governa, e você precisa matar 20 cabeças, mata. O importante é você ter um governo sólido e concreto. Então, ele não vai fazer ética, a questão da ética cristã, ele não vai falar de um mandamento, ele não vai falar, tipo assim, não. Ele só vai direcionar o seguinte. Então, matar 20 cabeças, vai ser bom ou vai ser ruim? Pô, se para você é ruim, gasta muito de esforço e até mesmo a violência pode pegar mal dentro para os seus súditos, pô, então não faz não. Mas se você precisa matar, essa violência não vai pegar tão mal aí, seus súditos vão até falar, beleza, passo o rodo. Então faz, sem nenhum problema. Então, Maquiavel, verdadeiramente, ele não vai ter esse peso ético cristão. Na realidade, ele vai direcionar o que um governante deve fazer. E principalmente nessas questões de decisão boas ou decisões más. Tá? Então, bom e mal, para Maquiavel, não tem esse peso, né, de juízo de valor como a gente vê. Para um governante, para ele, no pensamento maquiavélico, é o seguinte: se para você chegar no que você quer,
um governo sólido e concreto e bom, em paz, você precisa cometer vários assassinatos, você precisa cometer várias traições, e isso não vai te prejudicar, então faz. Tá? Compreendido isso? Óbvio que eu levei um pouco ao extremo, né? 20 assassinatos, porra, sacanagem. Mas Pô, compreendido um aquele pouco. filme 300. Aquele filme 300. Quantos mataram para poder ter poder? Foram nações. Desculpe, Denildo, é porque picotou para mim. O que você falou? Débora, já vou responder você. Do filme 300. Quantas Ah, cabeças? sim. Pô, foi centenas para governar, para ser um bom governo. E teve apoio, não teve apoio? Sim, sim. É onde os filhos ficam de mês. Eu também penso desse jeito. Então. Como, A realidade nos torna duros, como eu me Denildo. considero uma pessoa ruim de natureza, então eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Débora, o que justifica a paz para ele? Então, a paz para ele é quando o seu território e o seu governo está tranquilo. Óbvio que ele sempre vai colocar, ele sempre vai se colocar na questão, mais para frente eu vou falar disso, mas ele sempre vai falar o seguinte: se você propor uma guerra, essa guerra vai ser boa ou vai ser ruim? Tipo, se você propor uma guerra, essa guerra vai ter muito gasto, essa guerra vai matar muita gente, mas você consegue chegar no final, que é ter um governo sólido, que é tipo assim, você vai estar no poder e nada vai tirar você de lá? Paz para ele vai ter, sempre vai ter esse conceito de paz. Mas ele sempre vai colocar, tipo, vamos pesar mesmo, sem nenhuma moral, né? Sem nenhum moralismo cristão. Vamos pesar mesmo. Tipo assim, essa guerra vai favorecer você ou essa guerra vai desfavorecer você? Porra, se for desfavorecer, não vai, cara. Não vai. A questão que o Maquiavel sempre vai falar é tipo assim, olhe para você, governante. Olhe para o seu governo. Até porque para Maquiavel, governo e governante, né, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O seu governo vai dizer quem você é. Entendido? Deu para compreender, Débora? Porque se a galera não tá fazendo nada, na cabeça dele tá ruim, isso seria injusto. Também não se faz paz com flores. Não, então. O Maquiavel sempre vai ter essa noção de analise sempre o seu governo. Né? Por quê? Para Maquiavel, a todo momento, a todo tempo, alguém vai te trair. Lembra que eu falei para você da questão do ser humano? Né? Que ele pensa assim, que ele vai falar que o ser humano só não vai trair se ele estiver bem e se ele estiver tranquilo dentro do seu governo. Por exemplo, nobres que estão ao seu lado, né? Se você é um governante. Se esses nobres estiverem em paz, recebendo as coisas dele, favorecendo, achando maneiro, ele vai ficar bem. Mas Maquiavel sempre vai falar que nada está bem para o ser humano. Ele vai achar alguma coisa para se emputecer, para ficar bolado com aquilo e te trair. Então, Maquiavel, ele não vai dar, tipo assim, eternamente um momento de guerra, ou eternamente um momento sem paz. Mas ele fala que um governante sempre tem que estar alerta a tudo. Não só a nobreza, mas também a questão dos seus súditos. Maquiavel sempre aponta nisso. Né? O que eu acho maneiro, pelo menos Maquiavel, é que assim, ele dá. Óbvio que ele vai deixar um pouco os súditos à parte. Né? Mas ele fala sobre os súditos e também demonstra que os súditos ali, a galera, né, sem poder, né, vamos dizer, o povão, como a gente entende, ele, tipo assim, ele também vai ter vontade e até mesmo um poder de decisão. Se eu não me engano, vai ter uma parte, eu não lembro agora em qual parte do livro, até peço perdão, mas eu vou tentar buscar para você depois. Que ele vai falar, tipo assim, os seus súditos também podem estar é, é, podem estar desgostosos, óbvio que não com essa palavra, mas ele pode estar desgostosos aí do teu governo, então você precisa fazer alguma coisa. Certo? Então, tipo assim, não é a todo momento uma guerra, mas ele pede a todo momento uma atenção. Até porque o ser humano é ruim, por natureza. Entendeu? Deu pra compreender, Débora? Te expliquei mais ou menos?
Beleza. Eu, Diga, Denilson. eu não ouvi a sua explicação porque eu tive que correr para pegar a roupa na corda que estava chovendo. Mas depois Não, tranquilo. eu. Não. É porque eu explico agora. Eu estava falando para Débora, Denilda, sobre a questão do que ela perguntou, tipo assim, pô, mas quando é a paz para ele? Quando é que para ele as coisas estão boas? Então, Maquiavel, ele sempre vai trabalhar com uma questão de, tipo assim, olha, pode dar merda a qualquer momento, porque o ser humano sempre é ruim. O ser humano nunca vai estar satisfeito com aquilo que ele tem o tempo todo. Então, sempre fique atento, né? Mas ele sempre vai falar que, tipo assim, você precisa estar atento para balancear as coisas e para estar tranquilo e show sem problema algum. Mas ele sempre vai falar, olha, o ser humano pode estar, tipo, os nobres que estão do seu lado podem ficar tranquilos, se sentirem favorecidos e de bem com a vida. Mas o ser humano é ruim. Ele é desleal. Então, a qualquer momento, ele pode achar algo que ele não está gostando e te trair. Né? Então, ele não pede para você tipo, ficar todo momento pensando como eu posso matar os outros. Não. Mas ele fala que a todo momento você deve ter um pensamento atento. Tá? Bom, a gente já pode encaminhar agora para dois. Vou até tentar escrever aqui para vocês. Você deve estar me vendo aqui agora. Deixa eu ver aqui se eu estou escrevendo certo. Sim. São dois conceitos que Maquiavel vai falar que um líder, um governante, um monarca deve ter. São esses aí. Apareceu para vocês? Fortuna e virtude. Apareceu? Vocês conseguiram? Entrou aí a mensagem? Sim. Então. Beleza. Fortuna e virtude. Wesley, que merda é essa? Aí não? Que isso, Deus? Pelo amor de Deus, pera. Esse Fortuna e virtude aí é virtude. virtude? Então, aí que a gente vai ver. Não é virtude. Não pode se enganar com virtude. É outra coisa. Tá? Já apareceu, Débora? Ai, meu Deus. Pera aí, então. Não, pera aí. Vou tentar mandar de novo. Pera aí, que não. Você vai ter que ver essa. Vê se foi agora. Mandei de novo. Eita glória! Amém, irmãos. Amém. Foi. Aleluia. Então, fortuna e virtude. A fortuna, né, e virtude, elas são forças opostas, ou seja, elas são opostas, mas elas se complementam. Fortuna e virtude sempre devem andar lado a lado. Por que isso? Bom, vamos então compreender o que elas são de fato. Fortuna, deixa eu pegar aqui. Fortuna pode ser entendida como as forças que estão além dos limites do governante, né? De ação e decisão do homem. Né? Então, assim, a gente pode relacionar ela como se fosse a sorte, o destino, o acaso. Certo? A fortuna ela deve estar presente sempre para o governante. Por exemplo, se o governante ele vamos dar um exemplo maneiro do que a Edenilda acabou de falar, o filme 300, né? Leônidas, rei de Esparta, vai combater o exército persa. Só que ele leva 300 homens apenas. Esses 300 homens conseguem derrotar, né, nas Termópilas o exército persa. Só que depois eles não conseguem, né, mas não derrotar o exército, a outra demanda do exército de Xerxes, mas
dão um ótimo trabalho, só com apenas 300 homens. Maquiavel vai falar, então, que Leônidas ele teve uma fortuna. Por quê? Bom, o local onde ele escolheu foi ótimo para eles, até porque eles estavam tipo num penhasco, né? Onde se o exército persa fosse passar, eles tinham que se apertar. Então não importa se você tivesse 1.000 homens e Esparta 300, o espaço ia ficar pequenininho, então ia ser um homem contra um homem, né? Então quem matasse mais iria levar. E outros fatores, o ótimo treinamento, um espartano matar mais de 5 persas e assim vai. Ou seja, fortuna é sorte ou acaso. Mas lembram que eu acabei de falar, fortuna e virtude, eles são opostos, mas eles se complementam, né? Eles se completam. Então, se fortuna é a decisão, deve ser entendida como forças que vão além da ação do homem, da decisão desse governante, né? Que a gente pode se relacionar como sorte, acaso ou destino. A virtude ela pode ser entendida como todo um conjunto de qualidades pessoais, tá? Que o monarca precisa ter para ser bem sucedido em conquistar e manter esse poder dele. Então, quando a gente fala que fortuna é a sorte, né, o acaso que está além da decisão do homem, a virtude é toda a decisão, toda a qualidade, todo o poder, né, que esse governante tem, todas as qualidades, conjunto de qualidades que esse governante tem, certo? Para manter manter o seu poder e conquistar outras coisas, certo? Então, assim, aí tem uma coisa que a, a Idenilda, foi Idenilda, né? Isso, Idenilda falou sobre virtude. Tipo assim, virtude e virtude são a mesma coisa? Não, não é. Por quê? A gente tem que ter cuidado mesmo com essa questão de virtude e virtude. Porque o termo virtude, normalmente a gente liga a uma pessoa que segue regras, né? Que segue regras morais, que ela é uma pessoa moralmente bem, ou seja, uma pessoa boa, né? E a gente precisa ter em mente que Maquiavel em nenhum momento vai ter esse juízo de valor, né? É... Ele, na realidade, vai pensar totalmente o contrário. Que a gente até falou aqui agora, que eu mandei essa para vocês, que até a Débora falou assim, pô, então quando é que é paz para esse maluco? Porque o cara tá sanguinário, né? Porque, tipo assim, para Maquiavel, um monarca que queria se manter no poder, ele deve e precisa agir, né, com crueldade. Ele fala isso. Precisa ser um pouco cruel às vezes, como até mencionei para vocês. E isso é diferentemente total do que é virtude. Consigo compreender então o que é fortuna e virtude? Fortuna é a sorte, o acaso, né, para aquele governante, está acima da ação do governante, né, está fora da ação do humano. E a virtude, ela é a gama, né, um conjunto de qualidades que o governante precisa ter para ele ser bem sucedido. E como eu falei que eles se complementam, por quê? Maquiavel vai falar o seguinte: se o governante tem virtude, né, se ele tem essas qualidades necessárias para ser um ótimo governante, respectivamente, ou seja, naturalmente, ele vai ter uma ótima fortuna, ele vai ter uma ótima sorte. Entendido? Então, e aí vai ter esse balanço. Você tendo uma ótima virtude, você vai ter uma ótima fortuna. E você apenas confiando na sua fortuna, você não vai ter nenhuma virtude. Que homem é esse, que governante é esse que vai deixar tudo ao acaso, à sorte, ao destino? Não, muito pelo contrário. Se o governante quer, ele precisa fazer. E se ele precisa fazer, ele precisa ser bom naquilo que ele faz. Ok? Compreendido um pouco disso? Wesley, então eu Diga. sempre eu tinha uma ideia equivocada da expressão afortunado.
Eu achava que Por era quê? ligado a dinheiro. Eu achava que era ligado a dinheiro. Não é, é ligado à sorte, cara. Isso, Pô, isso. fulano é afortunado. Às vezes nem porcaria nenhuma, mas tem sorte. Isso aí. Isso aí. Vivendo e E porque aprendendo, ó. até porque é uma coisa nossa, né? A gente sempre fala que uma pessoa bem-sucedida ela é afortunada, né? A gente É, vai falar, tipo assim, olha, essa pessoa tem um dinheiro, nossa, ela tem sorte. Será? Tipo assim, óbvio, ela não tem sorte, muito pelo contrário, né? A gente sabe como é como a gente como consegue riquezas e acúmulo delas aqui nesse país. Mas é é. muito interessante o que você falou, Edson. É mesmo, é isso aí. Débora, alguma dúvida? Caraca, eu tenho que. Eu tô acostumado com o celular. Não tô acostumado. Ah, não, tudo suave, tranquilo. É que eu tô acostumado com computador. E no computador fica, eu deixo o chat preso ali, dá pra ver. Aí no celular eu tenho que ver que, senão eu tenho que apertar outra coisa pra ver o chat. É uma loucura do cara. Bom, beleza. É, tanto que eu vou dar uma. Eu vou ler para vocês aqui uma situação que eu tirei do príncipe, né, da questão de virtude e fortuna, beleza? Pode ser? Que eu acho que até exemplifica melhor para vocês. Beleza. Vamos lá. É, uma grande tempestade leva ao alagamento e à inundação de um rio, destruindo toda uma área de cultivo e sustento. Essa tempestade e alagamento são a fortuna. Né? Aos homens que lá trabalham e vivem, resta a escolha e o conhecimento de saberem que pode se preparar com diques e muros para frear ou diminuir o próximo desastre. A utilização dessas capacidades físicas e racionais do homem seria comparável à virtude. Então, o que acontece? A situação pode ser levada a uma fortuna ruim ou uma fortuna boa, né? Só que a virtude que também pode ser utilizado como algo bom, algo ruim, mas a virtude sempre vai ser algo se antecipando, você usando essas qualidades para se antecipar e ter uma ótima fortuna, tá? Bom, é isso que eu queria falar, tá? E aí tem uma parte que eu acho que a gente já está chegando no final, meu roteirozinho já está chegando no final, que que é o seguinte, a visão do maquiavélico, né, como a Idenilda falou. Que eu acho super importante a gente ter isso, até porque o Enem cobra muito dessa parte, né? Porquê do Maquiavel? Porque o nome Maquiavel, né, de Nicolau, o sobrenome, Nicolau Maquiavel, se torna o sinônimo de algo ruim, algo perverso. Por quê? Bom, um dos capítulos mais citados dentro de Um Príncipe é um capítulo chamado, sente o nome do capítulo, da crueldade e da piedade, e se é melhor ser amado que temido ou o contrário. Ele vai debater aqui se é melhor ser amado ou temido, basicamente. Na visão de vocês, é melhor ser amado ou ser temido? Quero saber. É melhor ter paz. Não, mas peraí. Você pode ter paz das duas Depende formas. da situação de temido e amado por quem. Ah, olha aí, Denilda já deu uma complexidade aqui. Mas, Débora, peraí, não é assim não. Eu posso ter paz sendo piedoso e paz sendo cruel. E aí? Mas eu gostei dessa da Denilda, dependendo de quem, né, Denilda? Sempre tem isso aí. Não, do Um contexto também. referencial. Mas eu ser amado por quem não me interessa, não adianta nada. Uhum, isso Tem que aí. ter um Ah, interesse. Tem que ter. Se é na situação aí que é para governar, tem que ser dos interesses dele. uhum, entendi. Achei interessante. Gostei. Mas eu penso assim também. Mas isso é engraçado, porque Maquiavel
ele vai se debruçar. Peraí que a minha colinha deu ruim aqui. Peraí. Ah, agora foi. Porque o computador tá no conserto, aí eu tô dando Ah, e meu uma... celular não vai mais ficar não, que eu ganho um novo, tá? Quê? Meu celular não vai mais dar problema, não, que eu ganho um novo do meu marido. Ah, aí sim, aí sim. Bom, mas voltando para Maquiavel. Aí, tá vendo? Você teve uma virtude aí. Sua fortuna tava ruim. Aí o que você fez? Foi assim, olha, vou dar aqui meu pulo, minha virtude, pegou outro celular. A fortuna aí, boa aí. Maquiavel, isso aí, dele. Vamos lá. O autor, né, o nosso querido Maquiavel, ele vai fazer uma declaração que é o seguinte, de que é preferível ser considerado piedoso do que cruel. Né? Mas o engraçado é que depois do que ele fala, né, ele vai tentar demonstrar, através de alguns exemplos, que o monarca, né, tido como cruel, pode ter sido o mais piedoso de todos, se sua crueldade serviu para manter o seu reino unido, né, e a salvo de invasões. Então, para Maquiavel, óbvio, sempre vai ser bom ser piedoso. Pelo amor de Deus, né? Ninguém quer a todo momento ver uma crueldade atrás de crueldade no dia a dia, principalmente se vier através de um governante. Até porque a gente está vendo isso, principalmente quando a gente está falando de uma posição de governante, né? Posições como as nossas, a gente sempre tem que rever, né? Aonde nós deslocamos a nossa raiva e a nossa indignação. É sempre bom isso. Mas a gente está vendo aí um governo totalmente cruel. Cruel com as minorias, cruel com a camada mais pobre, cruel com uma grande parte da população. Isso é crueldade. Né? É isso que a gente está vendo. Então, até certo ponto, Maquiavel ele fala, olha, é sempre bom ser piedoso. Até aí eu concordo com Maquiavel. Mas ele fala que é o seguinte, o governante mais piedoso pode ter sido mais cruel. E se essa crueldade for usada para manter o seu reino unido, para manter o seu governo em paz, para manter ele longe de qualquer invasão, que seja. É basicamente aquilo que a gente falou. Os fins justificam os meios. Então, ele vai dar todo. Vai dar todo esse contexto. Né? Tanto que ele não vai só justificar o uso da violência, como eu falei para vocês, né? Mas também como o seu uso para demonstrar forças. Por exemplo, se houve um traidor dentro da sua corte, você como monarca, e se você for usar a força, até mesmo prender ele, não vai fazer muita diferença. A galera vai ver que a sua corte, né, as pessoas que estão à sua volta da nobreza, eles estão desconfiados e você é um rei fraco. Então, Maquiavel vai falar o seguinte: se você usar a força e for cruel, né, isso pode reverter um pouco. Por exemplo, você pega esse traidor e mata ele em público. Isso é uma demonstração de força. Basicamente, ele está chegando e falando assim: olha só, quem fizer isso comigo vai ter o mesmo destino. Um bom exemplo disso vamos dizer, a forca, né, o forcamento de Tiradentes. Tiradentes só foi morto porque ele era o mais pobre. Ele era o fudido da situação. A galera mais rica ou foi presa, pagou multa, cacete a quatro, mas Tiradentes morreu. Tiradentes foi forcado, esquartejado e pedaço de seus corpos foi colocado em cada canto da cidade, né, da capital. Isso é uma demonstração de força, para mostrar que a corte era poderosa e quem se voltasse contra ela teria o mesmo destino, principalmente os mais pobres. Certo? Então ele vai ter muito disso. Né? Maquiavel vai ter muito desse papo. Tanto que ele vai falar, né, da questão de você, se for, se for piedoso, faça essa piedade, né, seja bom aos poucos.
Porque aí as pessoas sempre vão estar se lembrando. Mas se você for cruel, faça crueldade vral, de uma vez só. Porque aí esquece mais rápido. É basicamente isso. Então, por isso que Maquiavel, né, ele ele é estudado até hoje no direito, em ciências sociais, história, sociologia, filosofia. Ele é estudado por cientistas políticos dentro da ciência política, porque ele vai ele vai ser o primeiro a dar esse passo, né, falando o seguinte: a filosofia ela não precisa estar amando de uma teologia, de uma moral cristã. Muito pelo contrário. Né? Ela precisa estar fora disso. E o melhor disso tudo é que, tipo assim, falando de todos esses pontos de Maquiavel, né, a gente vê que a teoria maquiavélica ela pode ser até contra a igreja, mas Maquiavel era um grande católico também. Maquiavel acreditava em Deus. Né? Tanto que no seu início ele fala, né, que ele fala assim, não quer dizer que eu não acredite, quando ele trata até de fortuna. Ele falou assim, não quer dizer que eu não acredite na ação divina. Não, eu acredito muito na ação divina, mas eu creio que pelo menos uma grande parte do mundo é movido pela ação humana. Que aí a gente vai ver dentro desse pensamento da filosofia moderna, que é a saída de Deus no centro, e aí você coloca o homem. O homem agora é o centro das questões. O homem é a medida de todas as coisas, não mais Deus. Né? Por isso que Maquiavel é tão importante. Mais alguma dúvida, gente? Foi tranquilo? Pô, show, supimpaço. Supipolos. Pô, parece que a minha sogra falando, Débora, supimpa. E aí, Débora? Entregou a idade. E olha que eu sou velha, hein? Ih, rapaz. E aí, Débora? Eu. Ih, Débora. Supimpa. Do balacobaco. Manda essa agora. Sério. Do balacobaco é boa. Todo mundo. Durante a pandemia vai de 30 anos. Tô chamando os outros de seu pastel dessa pandemia. Tô chamando os outros de seu pastel. Bobãozão. Bom, era isso que eu tinha pra hoje. Eu até esqueci de falar isso, caramba. O Príncipe de Maquiavel, ele tem uma inspiração. Muito se fala. Eu tenho, assim, muito se fala, óbvio que ele não fala isso, mas muitos historiadores, filósofos e outros dentro das ciências humanas abordam que o principal, né? Deixa eu ver até se eu consigo a fotinha dele aqui para mostrar para vocês aí. A principal inspiração para o Maquiavel escrever o livro era um carinha chamado. Ai, caraca, cadê? Agora eu vou conseguir. Era um carinha chamado César Borgia. A fotinha dele aqui. Deixa eu ver. Dá para vocês verem? Não César o Rei. Cesare Borgia. Tá? César Borgia ou Cesare Borgia, ele era um... Cara, como é que eu posso dizer quem ele era? Porque é muito louco a história da família Borgia. Primeiro, começa com o pai. O pai, Rodrigo Borgia, ele foi papa e teve 2 filhos. Olha, era normal isso, era padrão, tá? Normal os papas terem filhos e tal. Então ele vai ter 2 filhos, César e Lucrécia. César. A Lucrécia eu conheço. Isso aí, então. Eu falado em aulas de história. Isso aí. César. Eu já te perguntar, o irmão da Lucrécia Borgia, você já respondeu antes. E essa mesmo. Eu não lembro desse César, eu não lembro. Então, o César, ele era colocado como um grande governante. Por quê? Bom,
O pai dele era rei de Roma. Nessa época, o Papa comandava Roma, né? Mandava nas coisas. E César, aos 17 anos, já virou cardeal, bispo e cardeal. Né? Óbvio, papai, né? E todos ficavam impressionados porque César acabou tomando conta também do exército papal, do exército romano. Então ele ficou conhecido também como um grande militar. Então César era cardeal, era militar, e Lucrécia também era muito astuta, né? Era uma mulher que tinha muita astúcia política. Só que era muito louco essa família, porque pô, o pai era o Papa, tinha filho, esses filhos. O César era um. Óbvio, ele tinha uma astúcia política muito maneira, mas o. Ih, rapaz, peraí, que meu celular tá descarregando. Deixa eu pegar o negócio aqui. Eita, eita, vocês vão ver agora a minha casa todinha. Todo meu quarto. Peraí, agora foi. Eita. Deixa eu apagar a luz aqui. Pra vocês verem melhor. Então, assim, o César e a Lucrécia também tinham um romance, e os irmãos, nossa senhora, havia incesto ali. Então, assim, era uma loucura. César também, vários filhos bastardos, nada que um cardeal, na realidade, né, era coisa normal entre bispos e cardeais, mas era totalmente contra o que a igreja pregava. Mas a astúcia de César se dá porque, tipo assim, ele era um verdadeiro governante astuto pra caramba, sabe? Teve várias incursões militares que ele fez que deu super certo. O cara estudava muito o terreno quando ia para uma guerra, ele tinha noções de economia, ele tinha noções de governança muito claro, tanto que o papado de Rodrigo Borgia, por muito tempo, se deu, tipo assim, o Rodrigo Borgia era um cara fenomenal. Não, ele poderia, como um papa, ele não chegou lá à toa, até porque nessa época não era. Óbvio, é a mesma tradição. Os bispos entram na sala e ficam rezando. Não sei o que é. Ai, quem será? Quem será? Mas também tipo, Espírito Santo, venha, me dê o nome. Óbvio, tem alguns ali que fazem isso. Mas também é uma escolha muito política. E Rodrigo Borgia foi uma escolha muito política para aquela época. Como também todos os papas são. E é, o, o César, ele ajudou muito no papado de Rodrigo Borgia, né? Até mesmo se manter, porque Roma poderia ter sofrido diversas invasões, ter se ferrado, mas César se mostrou como um grande governante. Por isso que muitos falam, né, que tipo, pô, Maquiavel gostava muito de César. Há relatos que eles já tinham se encontrado, conversado muito, e através dessas conversas, Maquiavel teve o pensamento de escrever O Príncipe, tá bom? Até porque a Maquiavel, ele, se eu não me engano, é a família Médici, que ele era tipo um conselheiro da família Médici em Nápoles, né? Na cidade República de Nápoles, porque a Itália ainda não existia nessa época, né? O país Itália. Então, todas as cidades italianas eram tipo pequenas cidades repúblicas. E Nápoles era uma delas, que era comandada pela família Médici. E aí, Maquiavel era um astuto conselheiro político dessa família, e o cara mandou bem. Eu pelo menos, gosto do pensamento maquiavélico, acho muito interessante, porque é um pensamento que rompe, ele bate de frente. Né? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Alguma dúvida? Mando. Vou mandar no grupo. Vou mandar no grupo. Depois eu mando no teu privado, tá? O PDF. Beleza? Aí sim, aí sim. O cara manda, o cara manda. Bom, gente, é isso. É isso que eu tenho para vocês hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E é isso.
Tá bom? Ah, sexta-feira tá confirmada a aula de Foi sociologia. sensacional. Tá? A aula de sociologia tá confirmada. Tá bom? Roberta tava com um problema no computador, tá? E aí ela conseguiu resolver. Tá A bom? aula de hoje foi Tranquilidade? sensacional. Ah, pô, obrigado. Então, Débora, a Naomi, eu tô mandando mensagem para ela não me responde. Então, eu já entrei em contato com outra professora que eu conheço, que eu vou fazer? Eu vou tentar disponibilizar as aulas dela, porque, tipo assim, ela não vai conseguir dar essas aulas, mas eu tenho as aulas dela gravadas de redação, né? Aí eu até teria tentar disponibilizar algumas coisas para ela e conversar com a Joyce para ver se ela pode pegar ou não as questões de redação, tá? Vou tentar ver isso direitinho, Débora. Pelo menos semana que vem eu já dou uma resposta, tá? Porque eu também não queria perder a Naomi, mas a Naomi tá com muita coisa e como ela não me responde, provavelmente deve ser por causa disso. Não, tô tentando a todo custo, tá? Não quero deixar vocês sem nada, não. Tá bom, com certeza. Muito ocupado. Também acho. Bom, mas é isso, tá? Gente, só queria agradecer por vocês. Essa aula foi maravilhosa por conta de vocês, tá? Agradeço muito por o esforço que vocês estão tendo. Eu sei que vai chegando agora, final do ano, a gente está um pouco desmotivado, mas, cara, se vocês estão aqui, se vocês até mesmo têm essa vontade de estarem aqui, até mesmo de ver algumas aulas no YouTube, de ler PDFs ou tentar, no meio disso tudo que está acontecendo com o nosso país, com o nosso estado, com o nosso município, eu só tenho que bater palma para vocês, porque eu tenho certeza que eu não conseguiria se eu estivesse no lugar de vocês, tá? Então, só para falar o quanto vocês são fantásticas, tá bom? É isso aí. Isso aí, né? Só tem para agradecer. Bom, gente, olha, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Que isso, jamais, jamais. É isso. Eu que aprendo com vocês, vocês são meus exemplos, tá? Só tenho a agradecer. Débora e Denilda, um grande beijo, uma ótima noite. Até. Valeu. Um beijo para vocês, beijo para vocês também. Fiquem com Deus. Até sexta, Até. se Deus quiser.